Olá, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou Tamires Formagene, psicóloga clínica especialista em TCC, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Terapia Cognitiva da Depressão, de Aaron Beck. E aí nós vamos entrar agora num capítulo muito importante para a gente conseguir entender a prática clínica da TCC com pacientes deprimidos. Então, aqui nós vamos entrar no capítulo 7, na primeira edição. Segundo capítulo será aí o capítulo 5, tá? Na segunda edição. Quer dizer, primeira edição, capítulo 7, segunda edição, capítulo 5. Só lembrando, estou usando como base primeira edição, a primeira edição, porque é o livro em que o Aaron Beck é um dos principais autores. Segunda edição, apesar do Aaron Beck estar como coautor, ele já estava falecido na data de publicação. Então, eu optei por pegar o clássico, mas vocês vão vendo aqui que ao longo dessas aulas eu vou fazendo a comparação e mostrando o que foi atualizado na segunda edição, se foi modificado, se está relevante ou se não está relevante, beleza? E aí, novamente, né, eu tive imprevisto, a nossa aula é às segundas-feiras, e eu precisei fazer hoje na terça-feira devido a um imprevisto, tá bom? Mas nossas aulas permanecem na segunda-feira, caso eu não aparecer, realmente foi um imprevisto, mas vou tentar me organizar para a semana que vem retornar às segunda-feiras, às 8 horas, que é o nosso horário comum, nosso horário padrão combinado, tá? Então, aqui entrando no capítulo 7, nós vamos falar sobre o emprego das técnicas comportamentais, tá? Então, ele é muito interessante porque já nos ajuda a corrigir aquela leitura superficial, né, de que algumas pessoas fazem da terapia cognitiva, como se ela fosse uma terapia apenas sobre pensamentos, perguntas, né, questionamento socrático, reestruturação cognitiva. Então, Beck, ele já mostra aqui justamente o contrário. Dentro da terapia cognitiva da depressão, o comportamento ele não era um elemento secundário. E aqui, lembrando que eu estou lá na primeira edição de 1979, né? A TCC ainda nessa época, ela não era falada, ela ainda não era conhecida, ela ainda... Aqui a gente está falando, está caminhando ainda nas terapias cognitivas, então não tinha TCC nessa época. Porém, apesar da TCC não ser uma terapia que existia oficialmente, eu sou uma pessoa que trabalha com terapia cognitiva e comportamental, Aaron Beck ele já nos mostra nesse livro, que ficou conhecido como o marco inicial aqui da TCC, né? Começamos com a terapia cognitiva. Aaron Beck ele já coloca as técnicas comportamentais aqui, mostrando que elas fazem parte dessa lógica cognitiva do tratamento. Porque aquilo que o paciente faz, deixa de fazer, aquilo que ele evita, aquilo que ele adia ou aquilo que ele abandona, tem sim um impacto direto sobre as suas crenças, suas previsões, sua visão de si mesmo e sua expectativa de futuro. Então aqui, logo no inicinho da criação da terapia cognitiva, Aaron Beck diz assim, olha, as cognições são importantes. Então com essas palavras, tá? Que grito, nem é um grifo meu, né? É um grito meu. Então assim, Aaron Beck ele já mostra que não é somente as cognições que são 100% relevantes. Não, tem um equilíbrio. Porque não é somente o que eu penso, mas o que eu faço também está influenciando diretamente nos resultados que eu estou alcançando, nos resultados que eu estou obtendo para a manutenção deste problema. Então, isso aqui foi um avanço muito, muito grande, porque nós estamos falando ali lá do início de uma nova era. Então, acrescentar aqui as técnicas comportamentais foi um avanço muito grande para as técnicas, né? As técnicas que Beck, ele apresentava, que ele vai apresentar aqui neste livro, são técnicas utilizadas até hoje, tá? Por terapeutas TCCistas, mas também a maioria que era utilizadas por terapeutas comportamentais. Então, quando o Aaron Beck ele criou a TC, terapia cognitiva, ele foi bebendo em várias fontes. Em várias fontes ele foi bebendo. Ele era psicanalista e aí ele, olha, isso funciona, isso funciona, isso funciona. E ele também bebeu lá da análise do comportamento, né? Na época, análise do comportamento radical. Então, na primeira edição, Beck organiza esse capítulo a partir de uma ideia central, que é a mudança comportamental, ela pode produzir, sim, uma mudança cognitiva. Isso é fundamental para a gente entender o raciocínio clínico da TCC. Na época não era TCC, lembrando que na época era terapia cognitiva, mas isso aqui já é um passo enorme para aquilo que nós temos hoje, que são as terapias cognitivas comportamentais. Então, o paciente deprimido, muitas das vezes, ele está preso a um ciclo em que ele pensa que ele não consegue fazer nada.
ele deixa de fazer, ele sente-se ainda mais incapaz porque ele não consegue fazer, ele não faz. E aí, por ele não fazer, ele sente que ele é mais incapaz ali e vai acumulando, então, evidências aparentes de fracasso e vai reforçando aquela crença de que ele realmente não tem energia, não tem competência ou possibilidade de mudança. Então, quando a terapia, ela introduz aqui uma atividade planejada, uma tarefa graduada, uma experiência concreta de maestria, ela está criando, então, uma situação em que o seu paciente ele pode testar na prática a validade das suas conclusões depressivas. Então, se o seu paciente acredita, eu sou incapaz de fazer qualquer coisa, e ele consegue realizar alguma coisa, mesmo que seja uma tarefa bem pequena, né, que seja bem delimitada, que seja bem possível ali, a experiência ela já começa a funcionar como um dado ali contra aquela crença global de incapacidade. Então, hoje ele acha, não, eu não consigo fazer nada. E aí ele consegue sim dar o primeiro passo. Então, este ponto é muito importante porque ajuda a diferenciar, então, a técnica comportamental na terapia cognitiva, né, de uma simples precisão de atividades. Então, a gente não vai simplesmente passar uma atividade de qualquer maneira porque eu quero ativar algum comportamento no meu paciente. Não. A atividade ela precisa ser escolhida, ela precisa ser planejada, examinada, porque a técnica, né, ela precisa me ajudar enquanto psicóloga cognitivo-comportamental, enquanto psicólogo cognitivo, enquanto TCCista, aqui lembrando que o livro fala sobre a terapia cognitiva, mas eu vou trazendo para a nossa realidade de hoje, né? Então, a atividade que eu escolho ali juntamente com o meu paciente, e aí observe essa palavra juntamente com o meu paciente, porque eu não escolho nada sozinha, essa técnica que nós escolhemos juntos, ela precisa me permitir observar a relação entre o comportamento, a expectativa, a emoção e a cognição. Tá? Então, ela não é simplesmente aplicada de qualquer maneira. Porque o paciente, geralmente, o paciente deprimido, né, já que aqui é a terapia cognitiva da depressão, o paciente, ele vai prever fracasso, ausência de prazer, cansaço insuportável, uma inutilidade. Então, eu não vou conseguir, isso é chato, isso é ruim, isso não faz sentido. Então, ele já prevê isso, por isso que ele não faz. E aí, quando ele vai realizando a atividade, o que interessa aqui é comparar essa previsão que ele teve com a experiência real e observar se tem algum efeito no humor, né? Verificar quais os pensamentos que apareceram antes, durante e depois, e aí usar este material para a gente trabalhar essa distorção cognitiva que sustentava ali a inércia, né? Então, é por isso que Beck, ele apresenta o planejamento de atividades como uma das técnicas centrais aqui logo nesse início. Mas Tamires, é uma técnica que eu conheço, que eu já estou cansado de saber. Está agora, né? Mas lembrando, este livro não é de agora, este livro já é um livro mais antigo. Então, ali, o Aaron Beck, ele começa a apresentar esse planejamento de atividades para os terapeutas ali na época, como sendo uma das técnicas centrais. Então, o paciente deprimido, ele tem ali frequentemente uma rotina empobrecida, né, marcada por passividade, um isolamento, perda de reforçadores, mas muito mais do que isso, ele também perdeu a capacidade de perceber ali com uma certa precisão, né, o que ele faz, como ele sente. Então, ele não consegue realmente olhar e falar, olha, eu estou fazendo desse jeito ou deixando de fazer. Não, ele olha, ele faz de uma maneira como se fosse uma lente distorcida, como se ele tivesse somente a visão de túnel. Então, é uma lente que está embaçada pela depressão, pelos sintomas deprimidos ali. Então, ele até faz algo, mas ele não consegue olhar aquilo como um avanço. Ele olha e fala, eu levantei da cama, mas também se eu não levantasse, né, ele não vê aquilo como algo, como um movimento que foi importante ele fazer. Então, o planejamento de atividades vai organizar a semana do nosso paciente, ajudar ele a observar o próprio padrão ali de funcionamento e criar uma estrutura mínima para que ele saia daquela experiência amorfa de eu não faço nada, ou meu dia é horrível ali, o meu dia inteiro foi péssimo. E aí ele começa a observar as pequenas coisas positivas ali, que talvez nem são tão pequenas assim, mas que para ele
isso é pequeno, isso é irrelevante. A gente começa, então, a mostrar que aquilo ali não é irrelevante, né? Então, quando o paciente ele começa a registrar as atividades, os horários, as respostas emocionais, ele começa a enxergar, então, com muito mais clareza que o humor dele não é uma massa única, né? Ela não é imutável. Existem variações ali ao longo do dia, né? Tem momentos que são menos ruins. Ai, meu dia foi todo péssimo. E aí, quando ele começa a avaliar, ele fala, olha, foi ruim, mas não foi tão ruim assim. Teve momentos que foram menos ruins. E aí, gente, é muito interessante que primeiro ele vai problematizar. Não, teve momentos que são ruins e tem momentos que são piores. E a gente fala, não, tem momentos que são ruins e tem momentos que são menos ruins. A gente começa a tirar aquele peso, né? Mostrando que existem variações. Então, tem um momento que eu tô bem, tem um momento que eu tô ótimo, tem um momento que eu tô ruim. Então, a gente vai mostrando essas variações ali, né? Existem pequenas relações entre a ação, o fazer, né, e o estado emocional. E esse tipo de observação já começa, então, a enfraquecer aquela visão global e absoluta da depressão. Então, as técnicas de maestria e prazer, elas entram exatamente neste ponto. Então, Beck mostra que não basta o paciente fazer a atividade, né? É necessário que ele avalie o quanto ele experimenta domínio, prazer em cada uma das atividades. E essa distinção é muito relevante. Por quê, gente? Porque o paciente deprimido, ele não vai sentir prazer de início. Ele está ali deprimido, ele não faz nada, ele se isolou, ele está em um estado de inércia. Então, ele não vai fazer agora e vai sentir o maior prazer do mundo. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, né? Mas mesmo que ele não sinta prazer no início, pode ser ali, ele pode ainda assim experimentar algum grau de realização ao completar alguma tarefa. Em outros momentos, ele pode descobrir que certas atividades, mesmo que sejam simples, produzem algum alívio, algum contato ali com gratificação. Pode ser que alguma não produza? Sim, gente, pode ser que não produza, tá? Às vezes ele acha que vai ser bom e não é legal. E é importante nós observarmos justamente para que a gente consiga observar quando não está legal. Então, observar para observar, né? Quando eu observo, quando eu vejo que não está legal, então eu consigo ajustar de uma maneira que faça sentido para o meu paciente. Então, essa avaliação de maestria e prazer, ela vai ajudar a discriminar essas experiências, impedindo, então, que o meu paciente ele resuma apenas como foi inútil ou não adiantou nada. Então, clinicamente, isso é muito útil, porque vai ajudar o nosso paciente a qualificar os pequenos ganhos, né? Porque geralmente ele desqualifica. Então, eu estou há 5 dias sem tomar banho, e aí ele toma banho. E ele fala, mas isso é uma obrigação. Não, isso é uma vitória, porque há 5 dias sem fazer isso, e hoje você conseguiu fazer, então é algo de você se orgulhar. Então, a gente começa a qualificar esses pequenos ganhos e mostrar para ele o avanço, a dificuldade que foi, porque se fosse simples, ele teria feito todos os dias. Então, a gente vai mostrando isso para ele, que foi importante aquele primeiro passo, tá? Então, ele pode, talvez, levantar da cama, tomar banho, responder uma mensagem, sair por alguns minutos, mas se ele avaliar tudo de um padrão rígido e global, ele vai achar que aquilo nem conta, né? Então, essa técnica vai ajudar justamente a quebrar essa desqualificação, porque vai transformando a experiência em algo observável. A prescrição de tarefas graduadas, né? Também é uma parte muito importante deste capítulo, é outra técnica que é passada aqui para o Iron Beck. Então, o paciente deprimido, ele frequentemente vai olhar para uma atividade como um bloco inteiro, e aí ele vê que ele tem que fazer isso tudo. Eu não consigo dividir. Eu sei que amanhã eu tenho que fazer 1000 coisas. Amanhã, quarta-feira, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquele outro. Então, ele começa a dividir, que a gente vai passando tarefas graduadas para que ele não veja tudo, né? Mas que ele consiga observar. Então, a gente vai trabalhando isso, tá? Não é um bloco inteiro ali, né? Ele não vai pensar em etapas. Ele pensa só no resultado final. Eu tenho que fazer tanta coisa amanhã. Então, a gente começa a colocar essa tarefa graduada para que ele consiga dividir o objetivo ali em passos menores, para que ele comece por algo que é possível e aí ele vai aumentando gradativamente. Isso, gente, é muito, muito importante, porque vai facilitar a ação, mas também tem uma função cognitiva importante, que é modificar a relação
relação do paciente com aquela própria previsão de incapacidade. Então, por exemplo, meu paciente pode falar, eu tenho vontade de voltar a fazer caminhadas ou correr, fazer exercícios. Ah, que legal, e o que você fazia antes? Ah, antes eu corria na maratona de São Silvestre. Nem sei se isso existe ainda, mas antes eu corria. E hoje, não, tem 3 anos que eu não corro nada, eu não saio nem de casa, na porta da minha casa. Tem 3 anos que eu nem saio da minha casa. E aí, eu vou então querer que o meu paciente, com 1 mês, ele volte a correr na São Silvestre? Não! Pode ser que ele faça isso com 1 mês? Pode ser que ele faça, mas as chances são mínimas. Olha o exemplo que eu dei. Ah, ele corria a maratona de São Silvestre e agora faz 3 anos que ele não sai nem na porta de casa. Então, se ele chegar na porta de casa, já é uma preparação para que ele volte a correr na São Silvestre. Então, primeiro eu preciso mostrar para ele os pequenos passos. Primeiro ele precisa ir na rua. Primeiro ele precisa caminhar 1 metro. Primeiro ele precisa dar 2 metros, para depois ele andar 3. Para até que, com o tempo, de pouco a pouco, ele consiga chegar no objetivo final. E, gente, eu gosto muito do exemplo de um bebê, de uma criança, quando ela está ali aprendendo a andar. Então, a criança, ela nasce. A criança nasceu, ela é uma folhinha em branco, não sabe falar, ela não sabe nada sobre nada. E aí, se a criança nasce aqui no Brasil, eu estou ensinando, ela vai falar português. Mas se a minha criança nasceu nos Estados Unidos e está todo mundo falando inglês, ela vai aprender falando inglês. Mas se o meu filho está na Itália e está todo mundo falando italiano, então, o que vai mudar são todas as coisas que a gente coloca aqui. Então, meu filho vai estar aprendendo. Então, o ambiente, ele vai moldando ali a personalidade. E aí, eu gosto de falar assim, então, ele chegou ali, aquela folhinha em branco, que não fala, não sabe nada. Mas hoje, eu já fui um bebê um dia. Hoje não, hoje eu já falo, hoje eu já ando, eu já corro, eu já consigo fazer as coisas. Mas lá atrás, precisou que eu começasse a arrastar no chão, para que eu pudesse engatinhar, para que eu pudesse sentar. Eu não conseguia sentar, e aí eu comecei a sentar, comecei a arrastar, comecei a engatinhar, até que eu consegui ficar em pé. E aí, quando eu fiquei em pé, eu caí várias vezes no chão, caía de bumbum, caía de frente, caía de costas, caía de lado, né? Criança cai muito quando tá aprendendo a andar, até que a criança, ela consiga dar os seus primeiros passos. E hoje, nós adultos, a gente anda de maneira totalmente automática, a gente não pensa mais, a gente simplesmente faz. Então, às vezes, mostrar isso para os nossos pacientes, que a gente precisa, talvez, é voltar ali uma criança novamente aos poucos. Um outro exemplo, né? Quando tem um acidente, a pessoa tem um acidente e machuca as pernas, quebra ali uma das pernas ou acontece alguma coisa e aquela pessoa precisa de fazer uma cirurgia. Então, ela vai ficar talvez um tempo de gesso e aí ela precisa voltar a fazer uma fisioterapia, porque ela não pode tirar o gesso e pisar no chão de qualquer maneira. Ela fez uma cirurgia, o osso precisa colar e aí vai fazendo alguns exercícios de movimento com a perna até que ela comece a pisar novamente, para que ela faça todo um processo de fisioterapia. Então, a nossa vida é assim, que ela pode falar, mas Tamires, eu não sou criança aprendendo a andar. Né? Não, mas vamos então colocar como se a gente fosse uma pessoa que sofreu um acidente e precisou de fazer uma cirurgia na perna e perdeu temporariamente os movimentos e agora ela está recuperando o movimento novamente. Ela não precisa de todo um passo a passo. E aí o fisioterapeuta, o médico, todos ali, a equipe que vai trabalhar com aquela pessoa não vai de pouco a pouco para que ela pise. Aqui na depressão, a mesma coisa. Nosso paciente ele está impossibilitado no momento de fazer, mas nós vamos de pouco a pouco trabalhando o movimento para que ele consiga chegar no objetivo final. O objetivo final de quem fez a cirurgia é andar novamente. E aqui, de certa forma, é o andar novamente, é o movimentar-se, é voltar àquela vida que antes ele tinha, ou talvez melhor, ou talvez construir uma vida nova após a depressão, tá? Então, ele não vai enfrentar a tarefa como uma prova total do valor pessoal. Ele começa a enfrentar como uma sequência de passos testáveis. Isso vai reduzir a pressão, aumentar a probabilidade de sucesso e produzir dados concretos ali, né, contra pensamentos como, eu não consigo, eu não adianta tentar, eu vou fracassar de qualquer jeito. Então, a gente começa de pouco a pouco ali. O ensaio cognitivo, outra técnica apresentada aqui neste capítulo também, né, se encaixa bem nessa lógica que eu estou falando aqui. Então, antes de realizar uma tarefa em si, o paciente ele começa a ser orientado a imaginar os passos necessários, antecipar as dificuldades, preparar respostas. E, gente, isso é extremamente
extremamente útil, tá? Para pacientes deprimidos ali, porque eles não falham por falta de vontade, tá? Eles falham porque eles têm medo de agir, né? Ou talvez porque quando eles tentam agir, eles têm tantos obstáculos cognitivos, como por exemplo, previsão negativa, autocrítica, confusão, né? A ruminação, sensação de sobrecarga. Então, o ensaio cognitivo vai permitir justamente ajudar os nossos pacientes a percorrer mentalmente essa atividade antes de executá-la, tornando isso muito mais claro, né? O que precisa ser feito ali, quais os pensamentos podem atrapalhar. Então, mas se eu fizer isso vai dar errado, mas quais são os erros? Se der errado, o que eu posso fazer? E aí a gente vai fazendo no ensaio cognitivo todo o passo a passo, vai recriando ali tudo o que pode acontecer. Mas e se isso der errado? Se isso der errado, a gente pode fazer assim diferente. E se isso der errado? Vamos testar essa previsão. Então, a gente vai trabalhando no ensaio cognitivo todas as possibilidades para que a pessoa, então, ela consiga criar ali um repertório cognitivo, comportamental, para que na prática, se caso aquilo ali aconteça, ela saiba lidar com aquela situação. Outro ponto importante é o treinamento de autoafirmação e a representação de papéis. Então, na depressão, os pacientes ali apresentam dificuldades de se posicionar, pedir ajuda, expressar necessidade, lidar com situações interpessoais. E isso acaba que mantém o quadro depressivo, porque vai aumentar o isolamento. Porque se eu não peço ajuda, eu me isolo. Se eu não posso expressar, eu acabo me isolando. Pode criar também ressentimento, sensação de impotência, experiência de fracasso social. E aí, quando o Ironbeck ele inclui essas técnicas comportamentais, ele mostra que a gente não está restringindo a vida do nosso paciente, né? Mas a gente está olhando como o nosso paciente ele age no mundo, né? Como que as ações dele mantêm ali ou modifica as crenças, como ele reage, como ele se expõe ao mundo. Então, não somente as cognições, não somente o interno dele, mas o externo, como ele se posiciona diante de certas situações. Então, essa representação de papéis permite ensaiar as respostas, experimentar novas formas de comunicação, preparar ali o paciente para situações concretas. Isso, novamente, gente, não é apenas treino comportamental, tá? É uma forma de testar as crenças ali sobre si mesmo, sobre os outros, sobre o mundo, sobre essas consequências de se posicionar, como eu acabei de falar na técnica do ensaio cognitivo. Então, eu não faço tal coisa porque eu tenho medo do que o outro falar. Então, quando eu faço esse treinamento de autoafirmação e reapresentação, eu vou treinando com o meu paciente, ok, e se o outro falar isso? Né? O que a gente pode fazer de diferente? A gente vai correr, a gente vai chorar, correr e chorar vai resolver alguma coisa ou vai manter o problema? Então, a gente vai ali, juntamente com o questionamento socrático. Perceba, tudo a gente usa o questionamento socrático. Então, a gente vai refinando, a gente vai trabalhando isso aqui com os nossos pacientes. Um dos pontos mais importantes, então, deste capítulo, né, é a discussão sobre a lógica e o momento das técnicas comportamentais. Então, o Beck, ele não fala para você utilizar de qualquer maneira, então vai aplicando técnicas em seu paciente, técnicas comportamentais, mas o Beck, ele vai mostrando que as técnicas, elas são muito úteis, mas né, elas vão ajudar demais. Seu paciente está bloqueado, seu paciente está preocupado ali com alguma coisa, com uma dificuldade, é muito útil, isso é essencial, mas você tem que saber quando aplicar no seu paciente, né? Não é simplesmente sair aplicando de qualquer maneira. Então, isso é muito essencial porque é um erro clínico comum, é você iniciar o tratamento do seu paciente ali. Por exemplo, um paciente que nem levanta da cama. Mal levanta da cama, uma vez por semana, 2 vezes por semana ele toma um banho. E aí você começa, então, trabalhando análises cognitivas complexas com esse paciente. Não faz sentido, né? Ele não tem energia, ele não tem concentração, ele ainda não tem flexibilidade para esse tipo de trabalho. Então, nesse caso, as técnicas comportamentais pode ser o caminho ali de entrada, né? O caminho que você inicia, que você consegue se achegar a este paciente, porque elas vão produzindo um movimento, dados concretos, experiências de sucesso. Então, gente, aqui é muito importante a gente já entender que aqui nós estamos falando da terapia cognitiva tal qual ela foi criada lá atrás, né?
como ela foi apresentada pra gente. Mas até hoje, no nosso trabalho com a TCC, a gente precisa muito entender isso aqui, porque a gente fala terapia cognitivo-comportamental, né? E aí muitas pessoas acreditam que primeiro eu faço cognições para depois fazer comportamento, ou que é obrigatório, tenho que trabalhar cognições, obrigatoriamente eu vou trabalhar comportamentos. E aí, gente, não, tá? Eu posso trabalhar comportamentos com o meu paciente primeiro e depois vir nas cognições. Talvez eu trabalhando. Geralmente a gente vai trabalhar comportamentos e cognições, tá? Eu, particularmente, nunca trabalhei somente comportamento sem abordar cognições, mesmo que você faça isso de maneira mais discreta, né, mais disfarçada. Mas você pode trabalhar primeiro comportamento, principalmente na depressão, a gente vai fazendo muito isso, né, fazendo o nosso paciente sair da paralisia, criando condições para que ele haja primeiro, porque como que eu vou fazer alguma coisa se meu paciente nem levanta da cama? Então, primeiro eu crio este movimento, essa motivação, para que depois eu faça o trabalho de cognição com ele, se for necessário, tá? Na questão da depressão, geralmente é necessário, sim, nós trabalharmos ali os pensamentos e as crenças. Então, aqui já entra uma parte muito, muito importante. Nem sempre eu vou começar pelas cognições, eu posso começar pelos comportamentos, e nem sempre eu vou trabalhar as cognições e os comportamentos e as cognições, né? Às vezes eu vou trabalhar um ou outro. E aí, como eu falei, segunda edição, né? Ela preserva essa lógica, mas vai organizando a aplicação das técnicas comportamentais de uma maneira muito mais atualizada. Lembrando, gente, nós trabalhamos aqui o livro de 1979, tá? Não é o primeiro livro do Aaron Beck, mas ficou sendo conhecido como o primeiro livro aí sobre terapia cognitiva. Então, a segunda atualização, claro que ela vai trazer isso de uma maneira muito mais atualizada. Afinal, ela é de 2025 e tem aí 45 anos de atualização, de evolução de um livro para o outro. Então, muita coisa evoluiu da primeira para a segunda edição. 45 anos, né? Então, o capítulo ele correspondente, né? Que seria o capítulo 5 na segunda edição. Vai enfatizar com muito mais clareza a ativação comportamental, a escolha de atividades vinculadas ali a valores ou metas, o monitoramento da resposta emocional, a adaptação da intervenção ao nível de funcionamento do paciente, tá? Isso não vai mudar o núcleo da primeira edição, ao contrário, tá? Só vai aprofundar. Então, perceba que a segunda edição, ela não vem falar que a primeira edição está errada. Não, ela vem aprofundar o que já existe na segunda edição. Então, a diferença é que a segunda edição, ela vai apresentar com muito mais nitidez essa ideia de que o comportamento, ele não é ativado de forma aleatória, mas ele é planejado de maneira muito sensível ali ao caso do meu paciente, a demanda do meu paciente, considerando quanto esse paciente está inativo, né? Quais as atividades podem gerar domínio ou prazer, quais as previsões depressivas podem ser testadas ali pela experiência desse paciente. Então, assim, a gente precisa estar atento a este aprofundamento, a esse refinamento na segunda edição. Que foi aprofundado é uma função clínica dessas técnicas. Então, na primeira edição, Beck já deixa muito claro que a mudança comportamental ela pode contradizer crenças negativas e pode produzir mudanças cognitivas. Então, na segunda edição, isso vai aparecer muito mais integrado à formulação contemporânea ali da ativação comportamental e do trabalho entre as sessões. Qual é o trabalho entre as sessões? As tarefas, o plano de ação, né? O que foi modificado não é o princípio da técnica, mas a forma como organizar a técnica, como organizar a intervenção. Então, a segunda edição, ela tende a apresentar as técnicas com muito mais clareza operacional, com uma maior atenção ao ajuste ao paciente. O que deixou de ser enfatizado aqui, né, foi uma divisão mais clássica entre as técnicas comportamentais
e cognitivas, porque a edição mais nova ela já mostra isso muito mais integrado, até porque naquela época a gente não tinha TCC, então o que nós tínhamos era a terapia cognitiva com técnicas comportamentais. Então hoje isso vem muito mais integrado, porque hoje nós já temos a terapia cognitivo-comportamental. Então, quando eu aplico hoje a terapia cognitiva da depressão, eu estou aplicando TCC. Naquela época, não, porque eu estava aplicando? Estava, mas assim, de uma maneira muito mais separada, muito mais limitada, porque nós não tínhamos, eu nem era nascida na época, né? Mas naquela época não tinha esse conhecimento científico, o conhecimento das técnicas do que nós temos hoje, né? Então, hoje isso é apresentado com essa técnicas mais integradas, elas estão mais interligadas, é aquilo que eu falei. Eu particularmente, não consigo desvincular isso no meu trabalho. Quando eu trabalho comportamento, por mais que eu estou enfatizando o comportamento do meu paciente, automaticamente, de maneira bem conjunta, bem aqui intrínseca, né? Bem grudada mesmo, bem inseparável, eu vou trabalhar as cognições do meu paciente, porque eu estou testando as previsões. E a previsão eu não vou fazer tal comportamento por causa que vai dar errado. Então, já estou abordando crenças, já estou sem estar intervindo diretamente nelas, tá? Então, o que há de novo é justamente essa apresentação mais refinada da ativação comportamental, como sendo parte, então, de um plano terapêutico que considera significado, previsão, resposta emocional e aprendizagem. Então, assim, esse capítulo ele vai mostrando que agir não é apenas agir, né? Agir produz uma evidência, testa uma previsão, interrompe aquele ciclo em que o paciente ele deixa de fazer e ele se sente pior e aí confirma a sensação, porque se eu não, aí eu não consigo, então eu não faço. Se eu não faço, eu me acho incapaz, eu sou incapaz porque eu não consigo, e aí eu fico nesse ciclo. Então, quando eu ajo, eu quebro, eu rompo esse ciclo aqui. As técnicas comportamentais não é simplesmente eu colocar coisas para ocupar o tempo do meu paciente, né? Mas são formas de trabalhar ali diretamente com a estrutura cognitiva da depressão por meio da experiência. Então, quando o paciente planeja uma atividade, realiza uma tarefa graduada, ele avalia ali maestria, prazer, né? Quando ele ensaia uma situação ali, né? Quando faz um ensaio comportamental, ele está entrando em contato com dados que podem desafiar essa lógica depressiva. Então, isso aqui é algo muito, muito importante para quem está trabalhando hoje com a TCC. E aí, gente, se você ler esse capítulo, né? Porque o nome do capítulo é técnicas comportamentais, né? Emprego de técnicas comportamentais. Então, se você ler este capítulo apenas como uma lista de técnicas, você vai perder o principal, porque Beck ele mostra toda uma estratégia clínica. Então, quando o meu paciente ele não consegue pensar de uma maneira mais flexível, talvez eu consiga ajudar o meu paciente, talvez antes de pensar de uma forma flexível, ele precise experimentar algo diferente para que ele consiga, então, desenvolver essa flexibilidade. E aí a experiência, então, ela começa abrindo uma brecha onde a discussão verbal, ela não conseguiu entrar. Então, ela vai te dando a oportunidade para que você consiga fazer o trabalho de uma maneira mais, com dados, né? De uma maneira mais concreta ali. E isso é muito, muito coerente com o modelo cognitivo, porque a gente não está apenas trabalhando através de uma conversa, porque muita gente acha isso, né? A cognição, então são só os pensamentos, só aquilo, não, né? A gente começa, então, a entender a vida real do paciente e ver que todo o modelo cognitivo, né? Que tudo ali, as cognições, ela está ali nas atividades que ele realiza, na vida real, naquilo que ele não realiza, naquilo que ele faz, naquilo que ele não faz, e através dos resultados que a gente vai observando e pelas conclusões que ele passa, então, a revisar. E aí, a grande contribuição deste capítulo, né, é mostrar que as técnicas comportamentais, elas são uma via de acesso muito importante para a mudança cognitiva, principalmente ali no início do tratamento, né, nos quadros mais graves, ajudam, então, a mobilizar o paciente, a organizar a rotina, recuperar pequenas experiências de domínio e prazer, testar as crenças ali. Então, primeira edição, ela apresenta isso de forma muito direta, muito clínica. A segunda edição, ela vai manter este núcleo, mas vai atualizar a
forma de organizar, de aplicar essas estratégias ali, deixando muito mais claro que o comportamento é a parte de um processo. E aí, gente, semana que vem, assim, a gente finaliza o capítulo 7 da primeira edição. Semana que vem nós vamos trabalhar o capítulo 8, que são as técnicas cognitivas. E aí, na segunda edição, está no capítulo 6, que é a integração de técnicas cognitivas, na segunda edição. Então, eu espero vocês aqui comigo. E aí, gente, nós já estamos na aula 6, né? Finalizando a aula 6, são 16 aulas. Até o final eu vou falando sobre como fazer a solicitação do certificado, tá? Então, eu preciso que vocês acompanhem aqui, que eu vou estar falando sobre a solicitação do certificado gratuito ao longo aqui das nossas aulas, tá? Gente, se esse conteúdo faz sentido para vocês, não esquece de curtir o videozinho, se inscreve aqui no canal para que vocês recebam notificações da aula. Se você quiser entrar no grupo, lá no grupo, gente, eu evito ficar postando muita coisa, então eu posto mais o link das aulas mesmo. Quando nós combinamos sobre alguma aula, eu combino lá no grupo, falo algo lá, quando tem algo importante, relevante, eu falo lá no grupo, mas eu evito para não ficar colocando mensagem demais e ficar um grupo chato. Inclusive, é um grupo fechado, justamente para regular ali o fluxo de mensagens que não são importantes, tá bom? Então, se inscreve no canal, gente. Comenta aqui abaixo dessa aula se foi interessante, o que mais te chamou atenção nessa aula ou neste capítulo. Compartilhe com outras pessoas que também estão aprofundando aí em terapia cognitivo-comportamental. E eu vejo vocês semana que vem.